Meus irmãos, nós convidamos todos a abrirem suas Bíblias, por favor, no Evangelho escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 30. Marcos 7, do 24 ao 30. Estaremos lendo a respeito da mulher Ciro-fenícia. Dependendo da epígrafe que você tem aí, fala sobre a mulher cananeia. É a mesma personagem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Pai, nós estamos em tua presença, pedimos que o Senhor fale conosco pelo poder da tua palavra, que o teu evangelho fale conosco, que a tua palavra fale aos nossos corações, que nós possamos ser tocados, nós possamos ser cheios, nós possamos ser instrumentalizados pelo Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Na última terça-feira nós aprendemos sobre a verdadeira pureza do reino de Deus, onde Jesus fala que a impureza não está naquilo que é de fora, mas está naquilo que está dentro do homem, o seu próprio coração. E nós falamos a respeito da ubiquidade da queda, como a queda afetou todas as esferas da vida humana, inclusive o seu coração, o ambiente mais profundo que existe no ser humano. E agora Jesus começa o seu ministério para os impuros. Ele fala sobre impureza e começa a pregar o ministério especificamente a alguns personagens que são tidos como impuros para os judeus. Dentre eles, nós vemos aqui o caso da mulher cananeia, ou a mulher Ciro-fenícia. Do capítulo 7, versículo 24, até o finalzinho do capítulo de número 9, nós vemos o ministério do retiro. É o ministério de Jesus fora dos principais termos de Israel. Ele está indo para regiões mais, aspas, periféricas, fecha aspas. Então ele está indo para essas regiões e está ali pregando o ministério com uma nova ênfase, para atingir um novo grupo, para atingir outras pessoas e outros ouvintes. Jesus começa o seu ministério no intuito ali, no versículo 24, de tirar um tempo de descanso. Não queria que ninguém soubesse que ele ali estava. Então, inaugurando esse ministério do retiro, Jesus começa um novo ciclo em sua missão. A missão agora de Jesus é o ministério entre os impuros, é o ministério entre os marginalizados, é o ministério entre aqueles que não são tidos como a principal fonte de pureza da religião judaica. Mateus é mais específico em citar que esta mulher é uma mulher cananeia. E você é bom de Bíblia, você sabe isso melhor do que eu, que a intenção de Mateus ao escrever é escrever para os judeus. Então, quando um judeu lia que Jesus tem um contato com a mulher, em primeiro lugar, e em segundo lugar, cananeia, o judeu arrepiava dos pés à cabeça. Ele ficava completamente agoniado. Como é que pode Jesus, falando, este que diz o Messias, falando com esta mulher impura, uma
cananeia. Mas o porquê eles eram considerados como impuros, os cananeus? Josué capítulo 9, versículo 1 em diante. Josué 9, do 1 em diante. Josué 9, do 1 em diante. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os pirizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Josué 11, versículo de número 1 ao versículo 3. Josué 11, do 1 ao 3. E sucedeu depois disso, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros de Jobabe, rei de Madom, e o rei de Siron, e rei de Acazaf. E aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina para o sul, e Quinirete, e nas planícies, nas elevações de Dor, ao lado do mar. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu, nas montanhas, ao heveu, ao pé do Hermon, e na terra de Mispá. Por favor, o próximo. E saíram, pois, todos os exércitos com eles, muito povo e multidão, como a areia que estava na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. 5. E todos esses reis se ajuntaram e vieram e acamparam junto às águas do Hermon e pelejaram contra Israel. O que significa dizer que aquela mulher era uma mulher cananeia? Significa dizer que ela era uma inimiga histórica dos judeus. Alguém que, historicamente, por causa de seus antepassados, estava em clara rivalidade com os judeus. Além disso, Marcos diz que ela era cirofenícia, ela era grega, da região de Tiro e Sidom. Daqui a pouco a gente explica sobre isso. Mas Jesus, ele entrando numa casa, não sabemos de quem é a casa, não sabemos quem o recebeu, mas ele entra na casa a fim de passar desapercebido, um momento sem chamar a atenção das pessoas. Mas quando ele chega na casa, ele não pôde se esconder, porque a sua presença era perceptível. Isso é uma questão muito interessante para nós como igreja, porque aonde Jesus está, ele não passa desapercebido. Aonde Jesus habita, ele não passa desapercebido. Aonde ele está, as coisas mudam, algo acontece, e as pessoas falam, opa, aquela casa tem algo diferente, porque Jesus está ali, quando Jesus está ali, algo acontece. E você precisa colocar isso no seu coração. Nós precisamos entender que a nossa casa é mais do que nunca uma fonte, um farol para as pessoas que não conhecem a Cristo. Assim como Jesus entrou numa casa e não conseguiu passar desapercebido, que a minha e a sua casa seja um instrumento de mudança, que a minha e a sua casa seja um instrumento de transformação, que a minha e a sua casa, Jesus não passe desapercebido. Versículo 24. E levando dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, entrando numa casa, mas não queria que alguém soubesse, mas não podia esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era de Tiro e Sidom. Tiro era uma região que ficava a noroeste de Cafarnaum, aproximadamente 60 quilômetros. Sidom era uma região que ficava a 42 quilômetros aproximadamente de Tiro. Então, aproximadamente a 100 quilômetros de Cafarnaum. E esta região de Tiro é a mesma região listada lá no primeiro livro dos Reis, quando há uma oferta para a construção do templo. É a mesma região. E você sabe naquela passagem, no capítulo 5 de Reis, que Hirão, rei de Tiro, estava doando madeira e hábeis artesãos, recebendo cereal em troca. Então o que acontecia ali era uma troca geopolítica,
era uma troca comercial. Mas por causa desta relação que existia entre Israel na construção do templo e a entrada de outros povos através do comércio, principalmente para a construção do templo, nós vemos no livro de Reis que a idolatria e o culto a Baal infiltrou em Israel por causa disso. Então, o que Marcos quer deixar claro, esta mulher, historicamente, não seria bem recebida pelos judeus. Essa mulher, historicamente, não teria uma boa relação com o povo de Israel. Isso é importante para que a gente compreenda este ministério de Jesus agora aos impuros aos olhos dos judeus. Mas nós lemos aqui no Salmo de número 87, no verso 4, que a região de Tiro ela é citada com uma promessa soteriológica. Olha que algo grandioso. Jesus, ao ter contato com aquela mulher cirofenícia, nas regiões de Tiro e Sidom, está se cumprindo o Salmo 84, verso 4. Salmo 87, verso 4, melhor dizendo. Está se cumprindo. Diante dos olhos daquelas pessoas, a Escritura estava manifesta. A Escritura estava sendo percebida. Porque aquela mulher é de fato uma profecia do que está sendo falado lá no livro de Salmos. Aquela região, a região foi impactada através da vida daquela mulher e também através do ministério de Jesus. E perceba que não foram os cirofenícios que foram até Jesus, mas foi Jesus que foi até os cirofenícios. Você entende a grandeza disso? Assim como era necessário Jesus passar por Samaria para encontrar a mulher samaritana, assim como era necessário ele ir para as regiões de Gesara, Gadara, para pegar ao homem que estava endemoniado, era necessário Jesus pisar em Tiro e Sidom para falar do evangelho àquela mulher, e então aquela região ser abençoada com a profecia do Salmo 87, verso 4. Então perceba que Jesus vai até aquela mulher. No capítulo 7, versículos 1 ao 23, Jesus deixou claro que o problema não estava na comida, o problema estava no coração do ser humano. Agora, no versículo 24 ao versículo 30, ele fala: o problema não está na etnia. O problema não é o que você come, o problema não é onde você nasce. Jesus está deixando claro que assim como os alimentos não são impuros, alguém por ter nascido em Tiro e Sidom não era impuro. Na verdade, também poderia ser um recipiente da graça divina. Perceba a grandiosidade da graça de Deus. Agora o evangelho está sendo revelado a uma mulher impura aos olhos dos judeus. Uma mulher cirofenícia. Jesus entra naquelas terras sem ser contaminado. Jesus rejeita a distinção, mostrando claramente que o evangelho é para todos. A base para ser aceito no reino de Deus não está atrelado à etnia. A base para ser aceito no reino de Deus é pela fé, é pela graça, pela obra de Jesus Cristo. Nós somos salvos não porque nós nascemos na igreja. Nós somos salvos não porque os nossos pais eram cristãos. Nós somos salvos porque um dia a graça bateu em nosso coração. Nós recebemos ela de bom grado e então voltamos para Cristo. É isso. Mas perceba que aquela mulher, ela era mulher, a sua filha estava endemoniada e ela lançou-se aos pés de Jesus. Esta era grega, cirofenícia de nação.
e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus, revelando o evangelho a esta mulher, está mostrando a abrangência da graça. A região da Sírio-Fenícia era a região de Tiro e Sidom, e era diferenciado de outra região chamada Sírio-Líbana, ou Sírio-Libanesa, que pertencia a outra região dentro do Império Romano. Então, a Sírio-Fenícia era uma outra região dentro do próprio Império. Então, quando diferenciava, falou, olha, essa mulher pertence a Tiro e Sidom, e não de outra região da Síria, Sírio-Líbana, não, mas ela é da Sírio-Fenícia. E a primeira coisa que essa mulher faz, ao ver Jesus, é lançar-se aos seus pés. Ela, no capítulo 15, se não me falha a memória de Mateus, nós vemos que é mais detalhado a revelação que existe ali. Ela chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela lança-se aos pés. Então ela começa através de um clamor e termina em adoração. Ela chama de filho de Davi, porque era esse o principal nome conhecido daquela região. Jesus, como filho de Davi, que veio para ser o verdadeiro Messias, aquele que iria trazer a abrangência do reino de Deus. Mas a primeira coisa que ela faz é adorar. Não somente adorar, ela faz uma oração pela sua filha. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar uns pelos outros. Essa mãe viu a terrível condição de sua filha. Ela percebeu que nem outro ensino transformaria a vida daquela criança ou daquela moça. Pela oração, ela obteve um recurso que só o céu pode dar. Pela oração, a sua filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer com Jesus, mas a oração de sua mãe fez com que ela fosse liberta. Onde há oração, há esperança. E onde há uma mãe orando, algo acontece. Digo isso por causa do testemunho do próprio Santo Agostinho. Conta-se que a mãe de Santo Agostinho orara pela conversão dele por 30 anos, para que ele fosse salvo, para que ele fosse transformado. Então uma frase que diz, não é possível a mulher que derramou tantas lágrimas perder seu filho querido. Coloque algo no seu coração, minha irmã, você mulher, ore pela sua casa, ore pela sua família. Quando você olha para a história de Israel, você vê que a diferença entre o reino do norte e o reino do sul, é porque no reino do sul, as mães vinham de Jerusalém. Elas conheciam a cultura, elas conheciam a história, elas conheciam o Deus de Israel, elas conheciam o Deus que estava manifesto sobre aquele reino. Então, uma mulher temente a Deus pode sim transformar os rumos da sua família através de Jesus Cristo. Minha irmã, coloque algo no seu coração, clame, não deixe de clamar, não deixe de pedir, porque uma hora a graça vai bater na porta. E quando ela bate na porta, eu a considero como irresistível, porque ela é doce, ela é benevolente, ela é grandiosa. Não dá para negar este convite gracioso do Evangelho. Coloque algo no seu coração nesta noite. Não deixe de orar, porque a transformação está através de uma vida de quebrantamento em oração. Primeira coisa que eu destaco é que o clamor dessa mulher foi marcado pela adoração. A sua dor levou aos pés de Jesus. Ela viu aquele problema como uma oportunidade. O sofrimento pavimentou o caminho para encontrar Jesus. Aquela mãe transformou sua necessidade em uma estrada para Jesus.
Ela transformou o problema em um altar de adoração. Ela transformou um problema em um altar de adoração. O sofrimento gera intimidade. O sofrimento gera intimidade. Muitas vezes Deus permite que a gente sofra para que a gente se aproxime dEle. Muitas vezes Jesus permite que nós passemos por uma situação adversa para que a gente se apegue a Ele. Porque o sofrimento gera intimidade. O sol no barro, ele endurece. Assim é o sofrimento sem a graça. Só endurece o nosso coração. Mas o sofrimento em alguém marcado pela graça esmurece todas as estruturas do coração, fazendo com que aquele que era rígido, aquele que era indestrutível, aquele que era inquebrantável, possa ser moído pelo Evangelho, moído pelo sofrimento, moído pelas correias e pelas correntes da graça. Deixa eu te falar algo nesta noite. Não olhe para o sofrimento como algo que Deus está me punindo. Olhe para o sofrimento como uma oportunidade de você se achegar a Jesus. Você se aproximar de Jesus. Porque o sofrimento gera intimidade. Quando nós passamos por uma doença, a gente se apega mais a Jesus. Quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente se apega mais a Jesus. E muitas vezes Deus permite isso, porque Ele está com saudade da gente. Porque Ele está com saudade das nossas orações pelas madrugadas, está com saudade dos nossos jejuns, está com saudade do nosso tempo de comunhão com Ele. Jeremias fala uma profecia e Deus diz ao povo o seguinte: eu sinto saudade de vocês, ó Sião. E Deus permite o sofrimento para que a gente se lembre dele. Paulo ora dizendo: Senhor, me livra deste espinho. E Jesus responde: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No sofrimento, clame pela graça. No sofrimento, clame por Jesus. Porque Jesus quer que você se aproxime dele. Segunda coisa, a oração daquela mulher é uma oração direcionada. Essa foi a única vez que Jesus de fato pisa em região de Tiro e Sidom. Era uma oportunidade única. Era ali ou jamais. Era já ou já era. Ou ela ia a Jesus, ou ela perderia a oportunidade. Foi a única vez que Jesus pisou naquela região. Ela entendeu que havia um senso de urgência na sua espiritualidade. Então ela fala: eu vou atrás de Jesus. Eu preciso. Foi a única vez que Jesus pisou naquela região. Então ela aproveitou aquela oportunidade para o encontro dele. Assim como Zaqueu, não deixe Jesus passar. Não deixe ele passar. Aproveite a oportunidade, porque Jesus está com as mãos estendidas para você hoje. O chamado da graça é urgente. Jesus está com os braços abertos para você neste instante. É urgente, é nesta hora. Não deixe Jesus passar. E nós precisamos estar atentos para as oportunidades que existem. É como aquela história, não é? Daquele homem que estava preso numa enchente. Ele fala: Deus, me livra da enchente. Aí Deus manda um bote. E ele não pega o bote. Deus, me livra da enchente. Aí Deus manda o bombeiro. Ele não vai para o bombeiro. E no final ele morre, chega no céu e fala: o Senhor não me respondeu. Como eu não te respondi? Eu mandei um bote, eu mandei um bombeiro, você não foi. Nós precisamos entender esse senso de urgência. Entender que as oportunidades da graça são pequenas no nosso cotidiano. E eu preciso abrir um parêntese aqui.
Quando o Espírito te chamar para orar, meu irmão, vá orar. Ore. Ah não, mas tem que fazer isso. Ele te chamou para orar, vá orar. Tenha um senso de urgência em sua espiritualidade. Pare tudo. Vá orar. Conta um testemunho que aconteceu comigo, com meu pai e minha mãe, alguns anos atrás. Estávamos indo para Ipameri, minha cidade natal, cidade da minha avó e da minha mãe. Estávamos indo para lá. No meio do caminho, nós sofremos um acidente. Um carro fecha meu pai perde o controle, ele tinha um Vivio na época, um carro 800 cilindradas, pequenininho, vermelhinho, e ele roda. E nós vamos parar ali num descampado. E quando ele chega lá na casa da minha avó, ele recebe uma ligação de uma irmã perguntando se ele estava bem. Ele fala, não, irmã, está tudo bem, nós passamos um problema, mas Deus deu graça. Ela fala, já sei o que foi, pastor. Eu estava cozinhando arroz. Eu estava fazendo arroz. E o Espírito falou, pare agora e clame pelo meu servo. Eu estou querendo livrá-lo de um grande mal. Ela largou, mas ela esqueceu de desligar a panela. Perdeu o arroz, mas Deus deu um grande testemunho para a glória de Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração nessa noite. Não perca a oportunidade de estar com Jesus. Se o Senhor te chamar, você está no seu trabalho. Saia do trabalho, vá para o banheiro, tranque a porta e fale com Deus. Porque o Senhor quer ter momentos de intimidade com os seus filhos. Além disso, o clamor foi marcado pela fé. Perceba as circunstâncias que aquela mulher teve que enfrentar. Primeiro, ela era gentia, Ciro-fenícia. Além disso, ela era mulher. Em uma sociedade daquela época, a mulher não era respeitada como nos dias de hoje. O diabo era contra ela. A filha dela estava possessa. Os discípulos mandaram ela calar a boca, lá em Mateus. Para de incomodar Jesus. Mas mesmo assim, ela se prostrou aos pés do Senhor. Coloque isso no seu coração nessa noite. Não olhe para as circunstâncias. Porque se você olhar para as circunstâncias, você não viverá o milagre que Deus tem para você. Se Bartimeu tivesse ouvido os discípulos, ele estaria cego. Então pare de ouvir a voz da multidão. Pare de ouvir os prognósticos. Pare de ouvir os falastrões. Ouça a voz do Espírito, porque isso basta para você. Para de olhar as circunstâncias. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento e cega para as impossibilidades. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Ninguém ora dizendo, Deus, eu sei que eu sou merecedor. Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu sou o cara. Eu sei que eu sou a mulher. Eu sei que eu sou crente mais do que os demais. Eu sei que se eu olhar fixamente, por 10 segundos, cai para trás. Ninguém faz isso. Quando a gente está em comunhão com Cristo, nós fazemos a primeira coisa que essa mulher fez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Joel, no capítulo 2, diz o seguinte: rasguem o vosso coração, e não as vossas vestes. Eu e você precisamos entender que a fé é o que une a minha insignificância à onipotência divina.
E nós precisamos mudar essa percepção. A gente só ora quando tudo dá errado. Deu tudo errado, eu vou orar. Ah não, eu fiz empréstimo, não consegui pagar o empréstimo, deu tudo errado, agora eu vou orar. Não, a primeira coisa que você precisa fazer é: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vá aos pés de Jesus. Procure o Senhor. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No plano de Deus estava decidido que os primeiros participantes seriam os judeus. Mas isso não significa que esta graça não seria dispensada aos gentios. Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 10. Mateus 22, do 1 ao 10. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou os servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros apoderando dos servos, os ultrajaram e o mataram. O rei, tendo notícia, encolerizou, enviando exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E dispôs as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aqueles que primeiro receberam um convite, rejeitaram o convite. Depois de terem rejeitado o convite, o rei virou e falou: agora vai nas vielas, agora vai nos becos, vai no final da cidade, lá nos marginalizados, convida-os para entrar. E entrou na festa todos aqueles que eram desprezados. Este é o evangelho do reino de Deus. Não é evangelho para os sãos, mas é evangelho para os doentes. Não é para os perfeitos, mas para imperfeitos que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. Atos 13, versículo 44 ao 48. Atos 13, do 44 ao 48. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mista que vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus de luz para os gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Este é o evangelho. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas aí que está a questão: quem é o justo? O justo são aqueles que receberam a imputação da justiça de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer bárbaros, quer livres, quer servos,
todos receberam esta graça. Este é o Evangelho do Senhor. Até mesmo os filhotinhos, os cachorrinhos, que não poderiam ter este privilégio, foram alcançados. E aquela mulher entendeu isso melhor do que todos nós. Não é pelo que merecemos, não é pelo que fazemos, mas é por causa da graça de Jesus Cristo. Versículo 28. E ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Eu preciso que você entenda algo grandioso aqui. Há um diálogo de Jesus a respeito de alimentação, assim como houve no capítulo 7, versículos 1 ao 23. Ele está usando a mesma figura de linguagem. Ele está usando a mesma coisa. Isso tem um ensino espiritual para nós muito necessário. O Evangelho ele precisa ser comido. O Evangelho precisa ser internalizado. Não basta saber informações sobre Jesus. Não basta eu saber coisas sobre Cristo. Não basta eu saber informações históricas sobre Jesus. Eu preciso internalizar essa realidade. Eu preciso engolir essa realidade. Eu preciso encarnar essa realidade. Isso é traduzido por uma palavra: crer. Crer é você internalizar a verdade do Evangelho. É você internalizar a boa notícia. É você internalizar essa realidade. Nós precisamos entender isso. Crer em Jesus não é saber algo sobre Jesus. Crer em Jesus é internalizar o Evangelho. É comer, mesmo que seja das migalhas. Marcos capítulo 8, versículos 10 ao 12. Marcos 8, melhor dizendo, Mateus 8, do 10 ao 12. Mateus 8, do 10 ao 12. Mateus 8, do 10 ao 12. E maravilhou Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas capítulo 4, versículos 25 ao 27. Lucas 4, 25 ao 27. Lucas 4, 25 ao 27. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Nós já vemos ali na promessa veterotestamentária algo que iria desencadear em nós aqui hoje. Elias, a trazer provisão à mulher, a viúva de Serepta, está mostrando a provisão sobre nós. Os leprosos sendo curados o leproso sendo curado por Eliseu, no caso ali Naamã, é um apontamento próprio de Cristo em nós. Perceba, nós precisamos ler a Bíblia e entender que há um apontamento. Nós precisamos olhar o Antigo Testamento e codificá-lo na promessa neotestamentária. Há algumas pessoas, e há 3 formas de especificação de interpretação bíblica. Há aqueles que separam Israel da igreja, aqueles que dizem que Israel e igreja são a mesma coisa, e aqueles que dizem que Jesus é o verdadeiro Israel,
e em Jesus cumpre-se as promessas que seriam dadas a Israel. E ele dispõe essas promessas à igreja. Por isso, nós costumamos dizer que Jesus é a lente hermenêutica da Escritura. Lendo a Escritura, eu preciso encontrar a promessa do Evangelho em cada uma dessas palavras. E qual foi a primeira nuance do Evangelho pós-queda? Há uma promessa dizendo: haverá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ali já estava apontando para Jesus. Ali já estava apontando para Cristo. Nem mesmo durante a antiga dispensação, as bênçãos foram exclusivas somente ao povo de Israel. Salmo 47, verso 7 e 8. Salmo 47, versos 7 e 8. Salmo 47, 7 e 8. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os. Deus reina sobre os. Aí já estava apontando para a igreja. Aí já estava apontando para mim. E estava apontando para você. Isaías 5, 1 ao 4. Isaías 5, do 1 ao 4. Isaías 5, do 1 ao 4. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha fértil. E cercou, limpando de pedras, e plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse boas uvas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que não lhe tenha feito? Porque esperando que eu desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Essa vinha que era para produzir boas uvas, era Israel. Mas eles rejeitam a Cristo. E as promessas que pertenciam a eles, agora estão sendo dadas à igreja. Com a vinda de Cristo, a bênção do Evangelho alcança patamares jamais vistos na história. Mas isso está atrelado em toda a Bíblia Sagrada. As profecias da abrangência da salvação estão presentes lá no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Gênesis 17, 5. Gênesis 17, 5. Não me chamará mais por seu nome Abrão, mas será Abraão, e será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Paulo explica isso no capítulo 4, versículos 16 e 17, Romanos. Romanos 4, versículos 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Salmo 72. Salmo 72. Salmo 72, verso 8 ao 10. Dominará de mar em mar, e deste rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto, inclinação ante ele, e os ímpios lamberão o pó. O rei de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Romanos 15, versículo 12. Romanos 15, 12 explicam isso melhor para nós. Romanos 15, 12. Outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquela se levantará para reger os gentios,
os gentios esperarão. Sabemos que ali é uma promessa escatológica, mas que já está se cumprindo na igreja hoje. Romanos 9, 24 e 25. Romanos 9, 24 e 25. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, a amada que não era minha amada. Joel 2, 32. Joel 2, 32. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, entre os viventes, aqueles que o Senhor chamar. Romanos 10, 12 ao 13. 12 e 13. Romanos 10, 12 e 13. Porquanto não há diferença entre grego, entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te falar um negócio. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Não é que você estava andando na frente dos girafas, trupicou, entrou na igreja e fala, eu quero Jesus. Para com isso. O plano de salvação está escrito antes da fundação dos séculos. Não é por acaso. Não é uma coincidência. Não, pare com isso. Jesus já havia prometido que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis. E no capítulo 16 de Romanos diz, nós, a igreja, esmagará a cabeça da serpente. É uma promessa que não é por acaso. Antes dos séculos, já estava planejado. E o versículo 29 e 30 encerra dizendo, então disse-lhe, por essa palavra, vai. O demônio saiu da tua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama. E o demônio já tinha saído. Aquela mulher comeu das migalhas. Alguns têm a interpretação de que migalhas ali é o resto que cai da boca. Mas não é a melhor interpretação. A melhor interpretação para migalha é o resto de comida. Comeu, sobrou e deu para o cachorro. Você já fez isso, certeza que já fez. Não dou mais conta de comer, dá para o tio, e tio come. Dá para o tio comer. É essa. Não é que comeu e sobrou da boca e caiu, não. É o resto. Ou seja, aquilo que foi desprezado pelos judeus, foi dado a nós. E nós recebemos isso. E agora pertencemos ao povo da graça, ao reino de Deus. Aquela mulher é um exemplo de fé. Um exemplo que nós deveríamos seguir. Um exemplo de fé que foi enaltecido até pelo próprio Jesus. E o que é interessante, Deus elogia duas situações em todo o Evangelho. Primeiro, ele elogia a fé do centurião, do centurião, melhor dizendo, que seu servo estava doente. E depois a situação. As dois elogios de fé são para os que não pertenciam à antiga dispensação. A fé é elogiada de dois gentios. A fé não é elogiada de dois judeus. A fé é elogiada de dois gentios. As duas situações que ele elogia. O centurião, de Cafarnaum, e a mulher sirofenícia. Ele elogia duas fés, de dois que não pertenciam à antiga dispensação. Isso é grandioso, porque essa mulher ensina a mim e a você que quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos ouve. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela prevaleceu. Ela confessou sua necessidade e confiou em Jesus. Ela resistiu a tudo e todos. Ela não descansou até ver a sua filha liberta. E eu tenho só uma aplicação
aqui nesta noite. Que eu e você tenhamos a fé desta mulher. Uma fé que peleja pela sua casa. Uma fé que peleja pela sua família. Minha esposa me contou uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Isso não fica atrelado só à mulher. Isso fica atrelado também ao pai, também fica atrelado à mãe, fica atrelado ao líder, fica atrelado ao pastor. Havia numa cidade uma fonte muito, muito bonita. E havia um homem que trabalhava na fonte, e ele é chamado de guardião da fonte. Guardava a fonte da cidade. Daquela fonte a água fluía para toda a cidade. Mudou o prefeito. O prefeito foi ter uma contenção de gastos. E ele falou, a partir de agora eu vou cortar os gastos. Quem é esse aqui, guardião da fonte? Onde ele trabalha? Por que ele trabalha? A que horas ele trabalha? Ninguém vê ele trabalhando, ninguém vê ele de uniforme. Sabe o que eu vou fazer? Demite, pode demitir. Demitiu o guardião da fonte. 15 dias depois, a cidade inteira estava doente. A cidade inteira adoeceu. Tentaram entender o que estava acontecendo, uma epidemia. Foram na água e viram que a água estava suja. Estavam bebendo água podre. Porque aquele que guardava as fontes foi demitido. Sabe que horas ele levantava? Mais cedo que todo mundo. Às 4 horas da manhã. Ninguém via. Ninguém percebia. Ninguém falava, olha, o guardião das fontes está lá. Não. Ele trabalhava quando ninguém estava vendo. Mas por causa do seu trabalho, a cidade inteira era abençoada. Mãe, pai, líder, você que está abençoando a sua família, abençoando alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você trabalha mesmo que as pessoas não vejam. Mas o resultado será percebido por todos que estiverem na cidade. Não espere que seu filho vá um dia bater nas suas costas e falar, mãe, se não fosse você orando de madrugada por mim, o que seria da minha vida? Não. Possivelmente nunca vai fazer isso. Mas as pessoas verão o resultado através da vida do seu filho. Este é o meu convite para você. Um convite para que você trabalhe sem ser percebido. Sabe, seja um intercessor de alguém. A filha daquela mulher encontrou com Jesus? Não. Mas a mãe dela encontrou com Jesus. E por ela ter encontrado com Jesus, a sua filha foi abençoada. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. O que eu acho mais bonito neste texto, de tudo, o que eu acho mais bonito de tudo neste texto que nós lemos, é uma expressão de Jesus. Versículo 29. Então ele disse, por essa palavra, vai. Uma palavra basta para as coisas mudarem. Uma palavra no céu é suficiente para mudar as coisas. Uma palavra no céu é suficiente para transformar as coisas. Uma palavra no céu é suficiente para dar vida, para curar, para libertar, para transformar, para renovar, para animar, para dar alegria. Uma palavra basta. Jesus falou, por causa desta palavra, vai. Talvez você ore a vida inteira, mas por causa daquela oração, as coisas vão mudar. É uma palavra. Portanto, não deixe de orar. Senhor, nós estamos clamando a Ti. Rogamos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua bondade. Senhor, nós clamamos a Ti e te pedimos, Pai, olhe para a nossa oração, olhe para o nosso clamor. Nós fazemos como essa mulher cirofenícia, porque também nós não pertencíamos à aliança, também nós éramos alheios à aliança, também nós não pertencíamos ao povo de Israel, mas por causa de uma palavra, nossa família foi transformada. Então, Pai, nós oramos agora pela nossa casa,
Nós oramos agora pela nossa família. Nós oramos agora pela nossa herança, nós oramos agora pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelo nosso marido, pela nossa esposa. É nessa oração que nós colocamos a Ti. Deus, que a Tua palavra, a palavra do céu, possa ser transladada agora sobre as nossas vidas e nós possamos vivenciar algo novo. Quando chegarmos em casa, algo já possa ter acontecido, porque nós tivemos um encontro com o Senhor nesta noite. Então, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Olhe para o clamor da Tua igreja, olhe para o clamor do Teu Filho. Comece a agir agora, comece libertando da depressão, comece libertando da ansiedade, comece libertando das doenças psicossomáticas, comece agindo no casamento, restaurando o casamento, restaurando a harmonia, restaurando o amor no lar, restaurando a comunhão de filhos e pais e filhos. Comece agindo na nossa casa, que nós possamos ser como essa mulher Sírio-Fenícia, encontrando com o Senhor, mas trazendo resultado para a nossa casa e para a nossa parentela e para a nossa herança. Que a nossa posteridade, Senhor, seja abençoada através do nosso clamor. Que a nossa posteridade seja abençoada através da nossa oração. Que nós possamos ser guardiãos das fontes. Que nós possamos ser guardiões das fontes. Que nós possamos guardar, mesmo que ninguém esteja vendo. Que nós possamos fazer o nosso trabalho e os resultados sejam percebidos por todos para a glória do Seu nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças.